Então, hoje nós vamos prosseguir no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Havíamos, a um último encontro, falado a respeito da mensagem introdutória do livro. Hoje é o objetivo, que vem logo em seguida. Mas vamos aqui, primeiramente, fazer um comentário do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, capítulo 69. Não sanarás o desequilíbrio do louco, zurzindo-lhe a cabeça, nem expulsarás a criminalidade do malfeitor, cortando-lhe os braços. Diante de todos os disparates do próximo, compadece-te e faz o melhor que possas. Todos somos alunos do educandário da vida, e todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Vamos aqui fazer alguns apontamentos para dar início ao nosso estudo. Então, Emmanuel aqui nos convida a, dentre as virtudes cristãs que nós devemos sempre buscar, aquela que estabelece no equilíbrio e na paciência as medidas ideais para a gente lidar dentro de um mundo de provas e expiações. E aqui ele começa fazendo alguns apontamentos como referindo-se que não é de forma brusca que a gente resolve os problemas. Por isso ele começa dizendo: não sanarás o desequilíbrio do louco, zurzindo-lhe a cabeça, seria batendo na cabeça da pessoa doente. Nem expulsarás a criminalidade do malfeitor, cortando-lhe os braços. A questão é essa, que quando nós começamos, de fato, a observar o mundo do prisma espiritual, do ponto de vista de continuidade da vida, tudo aquilo que nos impacta em termos de desequilíbrio, de erros graves, ganha uma feição diferente, na qual a gente procura, antes de tomar uma atitude precipitada, ter a exata certeza de que por trás de tudo que ocorre na Terra há causas para lá da existência física atual, desde as causas de vidas anteriores a causas espirituais. E há consequências que muitas vezes a visão curta do homem não alcança. Então a gente vê, por exemplo, um crime, e a gente vê aquilo ali como sendo, humanamente se falando, um desastre sob todos os aspectos. Enquanto que do ponto de vista espiritual não é assim. Se é um desastre porque não deixa de ser uma atitude grave, um escândalo, como diz o Evangelho, mas por outro lado a gente sabe que houve causas que possibilitaram aquilo acontecer, além das causas do mundo material. Então a gente sempre é chamado a, diante de coisas que nos impactam, que nos incomodam, que nos causam certa revolta, de dizer: peraí, refletir um pouco mais e procurar ter um entendimento espiritual daquilo que está acontecendo. Diante de todos os disparates do próximo, compadece-te e faz o que possas. Então, não tentar resolver as coisas de forma precipitada, e sobretudo quando estamos envolvidos em pessoas ou situações onde surge uma atitude ou uma ação absurda, de querer resolver com outra atitude absurda. Todos somos alunos do educandário da vida. Todos somos suscetíveis de queda moral no erro. E aqui nós somos chamados a ter aquela grande visão de misericórdia e perdão para seja quais forem os erros que os outros cometem. De que a gente não sabe as lutas que os outros tiveram antes de cometer. A gente não tem ideia exata do que aconteceu. Qual foi o contexto? Foi que houve. Apenas comentando rapidamente, por exemplo, ontem se compartilhou muito nas redes um sequestro que teria havido em Palmeiras. Quando eu vi aquilo, a primeira
que a questão que me veio à mente foi que nós falamos do pai. Me veio logo a pergunta: quem era o pai? Será que isso não tem a ver com alguém? Porque eu não conto às vezes de supostos sequestros provenientes de separações conjugais, onde quando olha, um dos cônjuges vai e rouba a criança. Mas o pai tinha saído para pescar, viu? Tu viste esse contexto? Porque eu não vi esse outro, não. Eu vi a foto da mãe para pescar e ficou a mulher com as crianças. Certo. Foi isso, eu vi. Eu digo assim, eu lembrei apenas pela coisa de que quando algo ocorre a gente tem que procurar acercar-se de imagens, de detalhes, para depois não entrar no impacto. Porque o pai não estava presente. Parece que eles estavam, na minha cabeça, né? Assim, que eles estavam esperando que o homem saísse, né? Talvez seja até alguma vingança em relação ao pai. Mas ele havia com o homem, porque ele tinha saído para pescar. Outras vezes que vê isso também ocorrendo pelas redes é quando um jovem ou uma jovem desapareceu. Não é todas as vezes, mas vários casos quando olha, fugiu para o namorado, foi para outra cidade porque foi se encontrar e cria-se toda uma coisa que depois vem as notícias de não, já foi encontrado, já. Mas voltando aqui ao tema mesmo em si, quando diz no final aqui, todos somos alunos do educandário da vida, todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Então, o espírita, sobretudo, que tem a visão reencarnatória e de vidas sucessivas, ele é aquele que está mais habilitado a não realizar julgamentos precipitados de nada nem de ninguém. Aliás, como o próprio Evangelho, quando recomenda a nós não julgueis, se refere exatamente a isso, a que a gente não sabe as causas preponderantes sobre qualquer coisa que acontece na Terra. Houve algo agora na Terra, é um crime, a gente tem a visão do momento. Quando a gente diz a visão do momento exclusivamente, é porque muitas vezes aqueles que hoje são vítimas foram algozes, não que isso justifique de agora serem vítimas, mas explica de que não foi algo que aconteceu ao mero acaso das circunstâncias. Porque quando as pessoas estabelecem a precipitação do julgamento, sempre é com base na visão unicista da vida. E essa base sempre é falha. Sempre é falha. Porque por trás de tudo que acontece na vida atual que nós estamos tendo, há um entrelaçamento de vidas passadas, há um entrelaçamento de consequências futuras, porque às vezes é algo que mesmo nos parece agora muito incômodo, vai trazer uma consequência muito boa, e que é por isso que aquilo foi permitido. Mesmo que a gente tivesse já uma série de recursos ou até méritos que poderiam aliviar ou aquilo não acontecer, quando aquilo acontece é porque é uma consequência muito boa mais adiante para aquilo que havia. Só que a gente não tem a visão e a perspectiva espiritual do fato em si. A gente sempre tem aquela do momento imediato, que é sempre troncha. Mesmo quando é para coisas boas, né? Porque não se tem ideia da quantidade de ocorrências que a gente, meu Deus, que coisa tão boa. E depois quando vem à tona aquela coisa tão boa, foi uma desgraça. Então, o que realmente o texto aqui nos chama muito a atenção é sobretudo o fato de que precisamos, sempre que possível, ter um contexto e uma perspectiva espiritual das coisas. Sobretudo para evitar a precipitação e querer corrigir ocorrências de forma grotesca ou imediata. Então vamos voltar aqui ao objetivo da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de entrar aqui no primeiro slide que a gente separou sobre esse assunto, eu queria lembrar de que certas obras básicas que a gente tem no Espiritismo, como o Evangelho, o Livro dos Espíritos, ou o Livro dos Médiuns, para aqueles que
trabalho, sobretudo em reuniões mediúnicas, que são livros de leituras constantes e repetidas. No caso nosso aqui, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente ter uma ideia, é um livro que todos os anos Chico Xavier lia e relia. Todos os anos. E a gente poderia até dizer, mas isso parece uma coisa meio fanática, uma coisa muito exagerada. A questão é outra. A questão é que dentro de nós existe um passado de conteúdo e de contexto do Evangelho, da Bíblia, arraigado de erros e interpretações absurdas. Quando agora nós nos deparamos com a clareza, a nitidez do ensino do Cristo no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente precisa de leituras e releituras, aprofundamentos e aprofundamentos, para ir drenando os conteúdos de interpretação indevida e errada que a gente tem do passado. E basta lembrar que Chico mesmo, quando leu a primeira vez, quando ele teve acesso ao Evangelho segundo o Espiritismo, que foi dado a ele por Dona Carmen Perácio, foi a médium que curou, foi a intermediária da cura da irmã de Chico, que estava com problema de praticamente alienação mental e era um problema obsessivo. Foi ela que deu de presente a Chico o Evangelho. E Chico, quando leu o Evangelho, para ele era como se estivesse relendo um livro que ele já tinha lido várias vezes. Em verdade, entre outras coisas, são fatos como esse que deu cabimento, esse é apenas um deles, a toda uma sequência de ocorrências que fizeram com que muitos que conviveram com Chico dizendo que ele era Kardec reencarnado. Na verdade, quando ele teria pego o Evangelho e disse isso aqui eu já lia, porque na verdade ele mesmo tinha copiado o que estava lá escrito. Então veja, e Chico lia ainda o livro todo ano. E vai de nós espíritas, bem perfeitinhos, querer ler o Evangelho uma vez ou duas e dizer que já leu e que não tem mais o que aprender dele. Então realmente é para ser um livro de cabeceira, dentre outros que a gente pode ter, de não só leitura sequencial, mas de leitura aleatória, onde às vezes tem um conteúdo que é o que a gente precisa naquele momento de ler, e fazer várias leituras sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos aqui para o primeiro slide, que é aquele que abre a explicação geral do conteúdo do livro, que diz assim: podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para o fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, que é o ensino moral, conservou-se constantemente inatacável. Vamos entender alguns detalhes disso que está aqui. Quando aqui diz podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos, são os 4 Evangelhos que estão no Novo Testamento: Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque esses 4 Evangelhos retratam partes da vida do Cristo e dos ensinos, dos milagres, dos atos comuns da vida do Cristo. Mas também tem algo que quem já leu os Evangelhos na Bíblia já o percebeu, é de que tem fatos que se repetem em alguns Evangelhos. Tem outros que se repetem parcialmente. Tem outros que está, por exemplo, no Evangelho de João. Não está no de Marcos, nem de Lucas, nem de Mateus. Há coisas que estão no Evangelho de Mateus e de Lucas, não está no de Marcos. Então, não há os 4 Evangelhos que estão na Bíblia, eles não são diferentes totalmente um do outro e nem são sequenciais em termos do assunto que trata. Então, Kardec, junto com o trabalho de elaboração da codificação,
e com o apoio dos médios que ajudaram ele, trabalhou todos os conteúdos do quadro evangelho, extraindo deles o que era de mais importante, que é o ensinamento moral. Então, o ensinamento moral é a parte mais importante. Só que tem um detalhe, é a parte mais esquecida por todas as religiões cristãs. E a gente diria que coisa é, porque a grande maioria delas fazem estudos e pregações e aprofundamento, por exemplo, nos milagres do Cristo. Outras se conflitam sobre os atos comuns, o que Jesus fez ou não fez. Enquanto que a parte mais importante é a do ensinamento moral. E essa parte é a mais desdenhada. E por que é que essa parte é a mais desdenhada? Porque é nela, fato esquisito, é nela que todos os cristãos estão de acordo sem saberem. Sem saberem justamente porque não dão valor a essa parte. E sem saberem porque essa parte poderia unir eles profundamente. Por isso é que o Espiritismo, trazendo para os dias atuais a essência do ensinamento do Cristo, foi trazer justamente a parte do ensino moral como sendo a mais importante para a gente se ater. E nela harmonizar-se com todas as religiões cristãs. Harmonizar-se no sentido de não criar separativismo, não se colocar como melhores e evidenciar no esforço de transformação moral algo que é para todo cristão fazer, independente dele ser espírita ou dele não ser espírita. Vamos aqui para o próximo. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte ou bandeira sobre a qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria de disputas religiosas, que sempre por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Então a gente vê, por exemplo, entre a divisão do catolicismo e das igrejas evangélicas, o fato de que a separação fundamental desses dois grandes contextos do cristianismo não se baseia de maneira nenhuma nos ensinos morais, porque os ensinos morais do Cristo que a Igreja Católica coloca são os mesmos que as igrejas evangélicas colocam. Não era para haver motivo de separação aí, mas aí a separação vai atuar nos dogmas e na interpretação de partes bíblicas diferenciadas, por serem interpretações humanas. Então, por exemplo, há igrejas evangélicas que não aceitam o batismo por aspersão, que é aquele batismo utilizado pela Igreja Católica de jogar na criancinha recém-nascida a água em forma de aspersão. Só aceitam o batismo através da imersão na água. E aí entram em questões de particularidade, inclusive nessa sobre o batismo. O Espiritismo mesmo não tem nenhum tipo de batismo a título de cerimônia externa. E aí diria, mas e a Bíblia não ensina realmente um batismo? Não ensina, a partir de Jesus. Porque existia um batismo que era feito por João, o Batista, não é João Evangelista, porque a Bíblia tem mais de um João. O João Batista batizava anunciando a vinda do Cristo. Ele era o precursor. Ele era aquele que estava abrindo o caminho entre o povo judeu para entender o Messias quando o Messias chegasse. Então João Batista fazia um batismo. Era o batismo para arrependimento, como o texto bíblico coloca. Com Jesus, a Bíblia diz, isso também está registrado nos Evangelhos,
que agora os cristãos seriam, o batismo dos cristãos seria pelo fogo e pelo Espírito. E pelo fogo não significaria de jogar nenhum cristão dentro de uma fogueira. E aí entra a questão da linguagem bíblica, que é rica de símbolos, rica de parábolas, e que quando levam ao pé da letra ou criam situações ridículas ou impossíveis. Então, o que seria batizar pelo fogo e pelo Espírito? A doutrina espírita diz a nós o seguinte: o batismo pelo fogo é o batismo do esclarecimento da consciência, que consequentemente traz o esforço da reforma íntima, que é uma espécie de atrito, de fogo interno naquele que de fato está trabalhando por se melhorar interiormente. Então, a pessoa, quando se torna espírita, lê no Evangelho segundo o Espiritismo que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo seu esforço de transformação íntima, de reforma moral. Esse esforço é o batismo pelo fogo. O símbolo de ser pelo Espírito é proveniente do conhecimento da mensagem de Jesus. O conhecimento da mensagem de Jesus trazia a essência espiritual do Pai. Esse conhecimento, que é associado ao esforço de reforma íntima, caracteriza o batismo do Espírita, que poderia ser também o batismo de qualquer um cristão. Não precisaria nenhum cristão se batizar imergindo dentro de um tanque d'água no rio e nem por aspersão quando fosse criança. Na verdade, seguindo o que a própria Bíblia coloca, não há necessidade de ritualismo nenhum para ser batizado. Então, voltando aqui ao texto, é de que realmente, no aspecto moral, todos poderiam reunir-se. Não haveria motivo de separação. Toda a gente admira a moral evangélica, todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Poucos, no entanto, conhecem a fundo, e menos ainda, são os que compreendem e sabem deduzir as consequências. Razão esta, por muito na dificuldade que apresenta o entendimento do Evangelho. Quando aqui fala de que poucos conhecem a fundo e menos ainda compreendem, hoje, cada vez mais, tem havido, inclusive dentro da própria psicologia, aprofundamentos do contexto dos ensinos da moral cristã, como foi, inclusive, há anos atrás, muito bem trabalhado por Augusto Cury. Tem uma série de livros estruturados em psicologia e que fazem uma ponte entre a psicologia e o ensino moral do Cristo. Na doutrina espírita nós temos um que é muito caracterizador disso, que é um livro de Joana de Ângeles, O Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Tem um livro de Joana de Ângeles que vai abordar pontos principais do ensino do Evangelho à luz da psicologia profunda, que é a psicologia espírita apresentada por Joana de Ângeles. Então, o que é que ocorre hoje? Hoje, devido a esses aprofundamentos, tanto na área da psicologia acadêmica quanto da espírita, se sabe que a vivência dos ensinos morais do Cristo é toda uma aula e uma prática de saúde psíquica, emocional, inclusive de consequências orgânicas e físicas. De que, por exemplo, a prática do perdão, a vivência de virtudes como a calma, a paciência, a resignação, trazem benefícios tremendos ao sistema imunológico, à saúde orgânica da pessoa.
Isso nos dias atuais, porque antes não se tinha ideia dessas consequências todas que estavam na essência do ensino moral do Evangelho. Agora nós temos. A forma alegórica e o intencional misticismo da linguagem fazem que a maioria leia por desencargo de consciência, por dever, como lê as preces sem a entender. Isso é, sem proveito. Passam despercebidos os preceitos morais disseminados aqui e ali, intercalados na massa das narrativas. Esse é o grande problema que eu me lembro que antes de conhecer o Espiritismo, quando a gente pega a Bíblia para ler, diz, poxa vida, a mesma história. Porque quando você vai ler o Evangelho de Mateus e em seguida vai ler o Evangelho de Marcos, que é o que vem em seguida, você diz, poxa, a mesma coisa. E para que eu vou estar lendo a mesma coisa? É claro que é uma mudança de frases, de palavras, mas há todo um contexto muito semelhante. E o resultado disso é que, sem ter uma base espiritual da leitura e da importância dela, as pessoas, a grande maioria dos cristãos, leem por desencargo de consciência. O desencargo é de ser cristão e nunca ter lido a Bíblia, ou nunca ter lido os Evangelhos. Ele não vou ler, porque já disseram tanto que é importante, e aí a pessoa vai, mas esse tipo de leitura praticamente não traz benefício nenhum. Reunimos nessa obra, no Evangelho segundo o Espiritismo, os artigos que podem compor, a bem dizer, um código de moral universal, sem distinção de culto, em vez de nos atermos a uma ordem cronológica possível e sem vantagem real para o caso. Grupamos e classificamos metodicamente as máximas segundo as respectivas naturezas, de modo a decorrer uma das outras tanto quanto possível. Então aqui está dizendo que Kardec teve um trabalho imenso de reunir dos 4 evangelhos as parábolas ou ensinos semelhantes para contextualizar num mesmo capítulo, de tal maneira que se tornasse mais compreensível que em seguida a espiritualidade iria colocar. Então, o Espiritismo não criou um evangelho novo. Inclusive, muitos cristãos e evangélicos condenam o Espiritismo, entre aspas, entre outras coisas, por isso. Porque eles, olha, o Espiritismo criou um evangelho, o evangelho segundo o Espiritismo. O evangelho é o que está na Bíblia. E aí não tem noção do que é o evangelho segundo o Espiritismo. Porque, em essência, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele pega todo o contexto dos Evangelhos da Bíblia, acrescentando a esse contexto aprofundamentos da terceira revelação, mas que baseia todo o aprofundamento a partir da base, que é os Evangelhos. Então, em verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo não é a proposta de um Evangelho novo, é a contextualização do grupo dos 4 evangelhos para os dias atuais que nós vivemos. Muitos pontos dos evangelhos da Bíblia e dos autores sacros, em geral, por si só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes aprenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo. Então, antes de se conhecer o Espiritismo e fazer uma leitura dos Evangelhos ou da Bíblia, leva a inúmeros disparates e conflitos textuais da Bíblia, onde a Bíblia diz uma coisa aqui e diz outra coisa adiante. Mas se estiver sendo feito a partir do conteúdo básico fornecido pelo Espiritismo, a gente vai entender tudo que é colocado na Bíblia. Então, lembrando também a importância da época em que nós estamos, que inclusive dia 24 de dezembro é também o dia que se comemora o aniversário de Ivone do Amaral Pereira, né? Considerada a médium mais atuante, que deixou um papel relevante no movimento espírita, né? Considerada por Chico como a heroína silenciosa.
Então eu lembro aqui que Ivone do Amaral Pereira, quando ela tinha 9 anos de idade, ela recebeu do pai dela de presente, de aniversário, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Naquela época, mesmo muito cedo, Ivone gostava muito de ler. E já tinha lido muitos livros da literatura mundial. Livros de Victor Hugo e de outros autores. Mas para ela, aquele presente que o pai dela havia dado a ela era a maior preciosidade que ela podia ter. Porque ela já tinha ali todo um contexto de responsabilidade e de consciência sobre o que teria que fazer nessa encarnação. Porque ela, mesmo tendo tido todo um passado complicado devido à questão do suicídio, havia um embasamento muito seguro para ela resolver nessa encarnação as questões pendentes. Então os pais de Ivone eram espíritas. Ela nasceu numa espírita e dentro disso aí, tão cedo ela já teve contato com o espiritismo. Aos 13 anos ela já participava de reunião mediúnica. Não é que seja incentivado no movimento espírita a prática cedo, por exemplo, na adolescência ou pré-adolescentes, da mediunidade. Mas levando em conta o critério de responsabilidade, de consciência e maturidade, que muitas vezes não depende tanto de idade. Às vezes um adolescente, um pré-adolescente de 12, 13 anos de idade, ele tem uma responsabilidade que um de 20 ou 22 não tem. E aí isso aí também é variável em relação a isso. Vamos ver aqui mais um slide. O Espiritismo se nos depara por toda parte na Antiguidade, nas diferentes épocas da humanidade. Por toda parte se lhe descobre os vestígios, nos escritos, nas crenças e nos monumentos. Essa é a razão porque, ao mesmo tempo que rasga horizontes novos para o futuro, projeta luz não menos viva para os mistérios do passado. Então aqui, quando diz que o Espiritismo se nos depara por toda parte na Antiguidade, se refere ao fato de que os pontos de vista básicos que formam a doutrina espírita existiram espalhados nas religiões ao longo de toda a humanidade. Não é que o Espiritismo, como revelação compilada e concisa como nós temos hoje, já existia em toda a época da humanidade. Mas as suas bases principais, como a reencarnação, a imortalidade da alma, a justiça de Deus, aquilo que forma realmente a base, já existia em religiões antigas. Já, como aí é colocado, em toda a parte da antiguidade e nas diferentes épocas da humanidade. Se encontra vestígios, também aqui é bem claro. Não é que se encontrar essa doutrina, se descobre os vestígios nos escritos, nas crenças, nos monumentos. Então é uma crença que poderíamos usar o termo sem exagero, universalista. Então há muito do Espiritismo nas doutrinas cristãs, nas doutrinas orientais, em todas as religiões principais que formam a base espiritual da humanidade. Como, aliás, é bem colocado naquele livro que a gente já se referiu aqui, A Caminho da Luz. Né? Porque no livro A Caminho da Luz se enfoca os troncos principais da religião na humanidade e a procedência desse tronco do Cristo cósmico, no qual essa base estava espalhada por toda a humanidade. Nós temos, claro, no Espiritismo, uma compilação e um trabalho de reunião ímpar de toda a ideia espiritual e religiosa da humanidade. Doravante, permanentemente,
entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica que os próprios Espíritos ensinaram a todas as nações já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelida a pô-la em prática. Então, um ponto aqui que é importante refletirmos é de que o surgimento do Espiritismo tinha uma meta, a mais importante, qual era? Contextualizar, atualizando a essência do ensinamento do Cristo, com base na revelação, de tal maneira que a essência, em termos assim vibratórios, do Evangelho primitivo que a gente tem na Bíblia, viesse para os dias que a gente vive. Eu me lembro, ainda hoje, quando eu estava na adolescência, com 15, 16 anos de idade, que eu comecei a ler a Bíblia, e eu dizia a mim mesmo, mas veja, na época eu era católico ainda, e eu dizia, mas tinha colegas meus que eram evangélicos na escola, e que às vezes debatiam Bíblia comigo. E eu dizia, veja só, tem muita gente evangélica que levam a sério a Bíblia. Agora, quem prova que essas traduções que a gente tem hoje da Bíblia não são de origem humana e cheia de doutrinas humanas e não a doutrina do Cristo? Como é que a gente pode ter certeza disso? Eu perguntava isso a mim mesmo. Porque, na verdade, para aqueles que acham que a revelação de Deus está toda contida na Bíblia e se limita a ela, ele, se usar um pouco a razão, ele não deixa de ficar com a pulga atrás da orelha. Porque não é nada menos do que mais de 2000 anos entre os escritos bíblicos e o que a gente tem hoje em dia. O último livro bíblico, Apocalipse, historicamente é datado entre os anos 90 e 100 depois do Cristo. Ou seja, 2000 anos praticamente toda a Bíblia. E o que é que ocorre? Quem garantiria que nas traduções, versões e versões em cima de versões, todas as ideias não tivessem sido alteradas? Quem garante isso hoje, unicamente e de fato, é a doutrina espírita. Porque de todas as religiões evangélicas ou não evangélicas do dia atual, foi o Espiritismo que utilizando-se da ferramenta da mediunidade, contextualizou, valorizou e dignificou tudo que é de ensino evangélico do Cristo na Bíblia. Então, quando nós lemos, por exemplo, o livro Paulo Estevão, da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que retrata e contextualiza a vida dos apóstolos na época do cristianismo, reforçando todo o conteúdo bíblico, o espírita ele é detentor de um material que nenhum outro cristão é detentor, de nenhuma outra denominação. Se não fosse os espíritos, porque a Bíblia realmente, a gente, para decifrar essas parábolas, né? Hoje mesmo assisti aquele... Sim, assisti esse Valadares. Né? É uma explicação ali. Quer dizer, como é que você lendo sem uma explicação espiritual, você não consegue nunca chegar àquele entendimento. E quando ele diz, a gente percebe que não poderia ser de outro modo. De outra maneira. E diz que tanto Estevão como Abigail acompanharam a psicografia, não foi isso? A psicografia. Exatamente. Na época em que o livro estava sendo psicografado, em Pedro Leopoldo, Estevão e outros apóstolos daquela época espiritualmente estavam lá com os chicotes. Tem pessoas no movimento espírita que poderiam até se perguntar assim, mas há 2000 anos esse pessoal não reencarnou não? Porque se pergunta logo assim,
2.000 anos, esse pessoal... E aí tem várias explicações para isso. A primeira delas é espíritos que alcançam patamar elevado de evolução em termos espirituais, eles podem demorar muito a reencarnar. Eles não reencarnam em 100, 200 ou 300 anos, como inclusive é falado nos livros de André Luiz. Eles têm por missão e periodicamente. Por exemplo, na época atual, um desses apóstolos poderia, face esse período, estar reencarnando, outros, depois de 2.000 anos. A questão é que na série André Luiz mesmo explica que muitos espíritos elevados, por exemplo, naquele livro Obreiros da Vida Eterna, que começa uma materialização de um espírito chamado Asclépios, que até André diz, Asclépios é de um grupo de espíritos que só reencarnam em períodos não inferior a 1.000 anos. Então, aí a gente já tem um grupo, a possibilidade de um grupo de espíritos daquela época do cristianismo primitivo, que continuaram trabalhando no plano espiritual, incentivando todo o trabalho evangélico, e que no momento em que Chico estava psicografando o Paulo Estevam, estiveram aqui juntos. Essa é uma parte. Outro grupo seriam de espíritos daquela época, que reencarnaram, mas que nos desdobramentos por sono, poderiam estar até reencarnados na época em que Chico psicografou, visitaram e acompanharam Chico durante os desdobramentos. Também ainda tem esse outro grupo. Então, há uma variedade de possibilidades. Não é achar que isso é uma coisa absurda, como é que poderia? Não, pode muito. Inclusive, não é de surpreender, isso acontece não poucas vezes. As pessoas às vezes têm espíritos queridos que desencarnam. A pessoa continua aqui na Terra muitos anos durante a encarnação e pode retornar ao plano espiritual e aquele querido já ter reencarnado. Então, tem que se ter uma ideia de mundo espiritual e de continuidade de vida sem que esteja tão atado a corpo, a matéria, quando a essência é espiritual. A gente pode encontrar-se espiritualmente com espíritos familiares quando está dormindo, a gente é encarnado. E muitas vezes se dá. A grande dificuldade que a gente tem de lembrança é proveniente ainda da materialidade do nosso espírito, das quantidades de inquietações e preocupações que a gente se deixa prender no mundo material e que dificulta a recordação do que a gente faz durante a noite. Porque na medida em que a gente se espiritualiza mais, a gente tem condições de ter lembranças de encontros e atividades espirituais de forma mais espontânea e mais comum. A grande dificuldade é o embotamento que o magnetismo do mundo material projeta na gente, e quando a gente ainda não trabalhou suficientemente a questão espiritual, quando a gente acorda de manhã, é como se a gente entrasse assim num campo de vibração grosseira. É como se, por exemplo, a gente foi dormir, entrou num plano espiritual de dia claro. Quando abre os olhos do corpo físico, é dentro de um nevoeiro. Porque as vibrações materiais é como um nevoeiro mesmo para o espírito. Aí a gente mal enxerga quem está dentro do nevoeiro. Quem não estiver ali por perto do nevoeiro, a gente não enxerga nada. Quer dizer, para muita gente, cujas preocupações, problemas e inquietações do mundo material são muito imperiosas, quando ele está acordado no corpo físico, só atina e só entra em sintonia com aquilo que está no mundo material, fora do mundo material. Mas é algo que a gente precisa trabalhar para isso. Eu lembro aqui que recentemente eu andei vendo no YouTube uma série de vídeos, são vídeos de 20 minutos, meia hora,
orientando e esclarecendo muito sobre desdobramentos conscientes, de como o espírita poderia trabalhar mais as predisposições durante o dia e quando antecede a noite, para ter mais consciência e lembrança das atividades noturnas. Interessante é que esse conjunto de videozinhos, depois eu digo a vocês se tiver interesse quem para tu ter uma ideia, é outro mineiro, juiz, e esse rapaz que dá essas aulas, eu digo rapaz porque ele parecia, quando eu vi alguns vídeos dele, alguém assim de 25 anos de idade, se tivesse, eu disse, meu Deus, um rapaz aí novo explicando sobre e dando alguns subsídios nas obras de André Luiz, porque ele faz a associação de obras de André Luiz, e contexto, porque ele mesmo, me parece que ele nasceu em família espírita também, e desde a adolescência ele tem desdobramentos conscientes, ele mesmo tem muitos. Então ele já tinha muito espontaneamente de noite dormir e ter noção quando acorda de onde foi e voltar e ter aquela noção de entrar no corpo, que ele fala também sobre isso, e de como a pessoa superar o medo, porque quando a pessoa não está acostumada a se desdobra e vê o corpo ali, ela pode entrar em pânico. Isso não tem esse cara, isso foi um espírita, né? Um espírita ainda meio desnorteado com a questão e dizer, pronto, morri. E aí ele dá algumas orientações sobre como você trabalhar isso para usufruir mais dos desdobramentos. Então eu me referi a isso porque e aí depois eu ouvi uma palestra, tem uma palestra com ele, eu vi no YouTube, e que apresentou quem ele era. Olha, era juiz de direito, era não sei o quê. Eu disse, meu Deus, que idade esse rapaz tem? Outro juiz de direito lá de Minas, e que também dentro dessa linha de renovação na divulgação espírita. Espantoso, né? Porque já o Arthur Valadares não é juiz, mas é mineiro e já é engenheiro. E está se doutorando em engenharia. E não é só engenheiro, está se doutorando em engenharia. Ele deve ter menos de 30 anos de idade. Não, eu perguntei. Ele já me passou ontem de noite. É um vídeo chamado Tentações. De Arthur Valadares, que vai explicar as tentações do Cristo. Eu já tenho um monte de vídeo dele, né? Ele já está fazendo viagem para o exterior, para divulgar o espiritismo fora. Ele tem uma facilidade. Tentaram alguns aqui que viram e tentaram se comunicar com ele, até de ver se trazer ele em Caruaru. A agenda dele já está cheia por 2 anos. Nossa. Aí você já tem uma ideia de como está a questão, né? Não é fácil. Então, doravante, voltando aqui ao texto, e permanentemente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica que os próprios espíritos ensinaram já não é letra morta. Quando diz que já não é letra morta, é porque o espiritismo trouxe o sentido vivificante do evangelho, que é a compreensão espiritual. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os espíritos de levá-la de um polo a outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Então, aqui mostrando de uma forma muito ampla e universalista o projeto de não ter a revelação nova, que é o Espiritismo, privilégios, nem com homens, nem através de quem viria, mas de que os próprios Espíritos é que se incumbiram disso, utilizando médios em vários lugares, em vários países, para que a autenticidade da mensagem nova não tivesse dúvidas. São, pois, os próprios Espíritos que fazem a propagação, com o auxílio de inúmeros médiuns, que também eles, os Espíritos, vão suscitando de todos os lados.
Se tivesse havido unicamente um intérprete, por mais favorecido que fosse, o Espiritismo mal seria conhecido. Então, foi dessa forma com que a mensagem nova se espalhou, de uma forma muito ampla, né? Que os próprios espíritos que são o alicerce da própria doutrina. Por isso é que é religião dos espíritos. Não é religião de Allan Kardec, que foi o compilador, o organizador. É religião dos espíritos. Nós fazemos parte de uma religião cuja raiz e base não é da terra. O espírita, dentre todos os cristãos que tem, é para ser o mais espiritualizante que tenha, né? Porque a própria doutrina que ele diz acreditar, a origem dela não é da terra, é do plano espiritual, em essência. Os espíritos se comunicam em todos os pontos da terra, a todos os povos, a todas as seitas, a todos os partidos. O espiritismo não tem nacionalidade, não faz parte de nenhum culto existente. Nenhuma classe social impõe, visto que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos de além-túmulo. Então, os espíritos se comunicam em todos os pontos da terra, começando aqui, a todos os povos. Não há como tolher a liberdade dos espíritos, que impedir que eles façam o trabalho de divulgação. E no final, quando diz que qualquer pessoa pode receber instruções de seus parentes e amigos além do túmulo, é quando a gente lembra de novo aqui, como havíamos citado, as possibilidades de comunicação que existe mesmo através do desdobramento do sono natural, sem que seja exatamente através de um médium. Desde que a gente tenha possibilidades, e o parente desencarnado também tem, e que haja um mérito para isso, é totalmente possível e ocorre, e acontece com muita gente que não é espírita. A questão é que para muita gente que não tem a ideia do conteúdo que nós temos, quando tem esses desdobramentos reais com parentes, não acreditam que estiveram de fato com eles. Acham que foi um sonho. Eu me lembro de um caso, não sei se eu contei aqui, talvez eu tenha contado, de Décio Iandoli, que é um médico palestrante espírita, que trabalha muito com o movimento de palestras de seminários espíritas, que ele é cirurgião do estômago. E uma vez ele foi atender um casal católico, né? E que o homem já tinha passado por vários especialistas que não conseguiam resolver um problema de uma gastrite dele, já quase como se fosse uma úlcera, e incomodava muito ele. E Décio pediu os exames dele, mas nos exames não enfocava que ele tivesse aqueles sintomas. Ele tinha os sintomas, mas não havia os exames. E ele já vinha tomando remédio, já de outros médicos do tempo passado. E aí Décio disse que procura muitas vezes não só atender como médico, mas como ser humano, e disse: eu vi o exame, e quando conversou com ele, disse: olha, qual a causa de sua gastrite? Mais ou menos isso ele usou. O homem disse: não, o senhor é médico, sabe? Ele disse: não, tem uma causa. Não tem aqui nos exames, você tem todos os sintomas, mas não está aqui nos exames. Há uma causa dessa gastrite. E aí foi quando o homem, que estava com a esposa, parou um pouco para refletir, e a esposa foi que disse. Ele começou com esse problema tempo depois do falecimento da filha dele. Ele tinha uma filha que faleceu jovem, e que esse falecimento para ele não foi aceito. Criou um campo de amargura interno, e que resultou no quadro doentio que se expressou nele. E aí
Décio disse, mas veja, o senhor é católico, e aí Décio disse, porque veja, eu sou espírita. E no contexto que eu tenho da minha religião, você sabe que sua filha está viva, né? Espiritualmente ela está viva. Ele disse, Ele disse, por quê? Ele disse, porque, veja, você nunca teve um contato com ela, não? Ele disse, não, nunca. Ele disse, olha. E aí a esposa foi que lembrou, disse, veja, esse ano, no Dia dos Pais, ele teve um sonho com ela, e aí pediu para ele falar. E ele também falou de sério. Ele teve um sonho com a filha, que nos Dias dos Pais a filha trazia, parece que uma flor para ele. E para ele, aquilo para ele foi tão real que ele acordou cheirando a flor. E disse isso à esposa, né? Contou como é que tinha sido. E aí quando ele se referiu a esse fato, e aí disse, veja, na verdade você teve um encontro com a sua filha. Era ela realmente. A nitidez, o contexto que ele tinha com o encontro com a filha era tão real que a esposa dele disse que ele acordou querendo cheirar no ar o perfume que tinha vindo naquela flor que a filha tinha. Quer dizer, um desdobramento real. Só que como ele não tinha dentro da igreja ideia nenhuma de mundo espiritual, aquilo para muitos não passa de uma ilusão, de uns sonhos, de criação da cabeça. Mas que a ideia, contando, disse que aí quando terminou, disse, olha, não vou lhe passar remédio nenhum. Porque a questão dele, a origem era emotiva. E aí ele explicou a ele o contexto e disse, olha. E finalizando, ele disse, e depois que ele foi embora, eu tinha visto uma coisa que eu tinha perdido o paciente, porque ele ia ficar bom. E sem receita, sem orientação médica nenhuma. Porque ele, depois das explicações, ele ficou mais fortalecido de que realmente a filha estava viva. E aquilo que ele estava nutrindo era algo doentio e prejudicial a ele, não tinha nada de fato a ver. Vamos aqui para o último slide para a gente encerrar o estudo de hoje. Então, visto que qualquer pessoa pode receber de seus parentes e amigos de além túmulo, então isso ocorre muito nas pessoas aí fora, só que elas não têm noção que nós temos através do Espiritismo. Uma só garantia séria existe para o ensino dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros em vários locais. Então, a base de toda a doutrina espírita é a revelação através de vários médiuns, de vários lugares, do mesmo conteúdo que a doutrina endossa. E é isso que sustenta a chamada compreensão da revelação em termos universalista da doutrina. Então, se surge uma revelação nova através de um médium ou outro, sem que aquilo ali surja também através de outros médiuns, para a doutrina espírita é um ensinamento que deve ser aguardado a posterior adesão dele. Porque se de fato é algo consubstanciado na verdade, surgirá em outros pontos através de outros médiuns. Não será uma revelação exclusivista. Por isso, quando vem algo só através de determinado médium, mesmo no movimento espírita, não quer dizer que aquilo ali seja espiritismo. É um conceito que deve ficar sob observação. Então, é chegado também a hora, né? Vamos para a prece de encerramento.